Livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo 24 ao 28, onde nós iremos ler a palavra do Senhor, nosso Deus, né? A palavra do Senhor diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham e vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Meus irmãos e irmãs que nos ouvem, a palavra do Senhor ela é bem clara, é bem objetiva naquilo que ela fala. A pergunta tema de hoje é: qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, dando instruções aos seus discípulos, Jesus ele disse aos seus discípulos uma palavra muito gratificante. Jesus disse aos seus discípulos: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus está instruindo os seus discípulos a levar uma vida pautada nele próprio. Jesus está dizendo aos seus discípulos que para eles seguir eles têm que renunciar à sua própria vida. Pastor, e Jesus tem esse direito? Jesus tem esse direito porque ele comprou cada ser humano na cruz do Calvário. A Bíblia diz que todos nós ficamos separados de Deus por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos separou de Deus. E Jesus veio com esse propósito de resgatar o ser humano novamente para Deus. Por isso, quando ele escolheu aqueles 12 discípulos, porque Jesus teve vários discípulos, mas tinha 12 que ele escolheu a dedo. E ele disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, vai ter que renunciar. Por isso que muita gente às vezes não entende como é que os crentes vivem sem uma vida normal como qualquer uma pessoa vive. Não pode. O Senhor nosso Deus, ele diz bem claro na sua palavra que aqueles que quiser seguir ele vai ter que renunciar à sua vida. Que vida? A vida de prazeres, de pecado que nós levávamos outrora. Quando eu não era servo de Deus, eu bebia, eu fumava, eu ia para as festas, eu me prostituía, eu era idólatra, eu era feiticeiro porque eu andava nas feitiçarias, eu mentia, eu desejava mal ao meu próximo, eu cobiçava o que não era meu. E então Jesus disse: se você quiser me seguir, se você quiser andar comigo, você tem que renunciar a esta vida, você tem que tirar esse comportamento da sua vida. Por isso que o servo de Deus e a serva de Deus, ele tem que renunciar para andar com Cristo. Por quê? Porque Jesus não anda com pessoas que praticam coisas indecentes. Jesus, você vê ele sentando no meio de pecadores, mas depois o pecador é arrependido. Você vê Jesus comendo em casa de pecadores, mas depois o pecador se arrepende. Você vê Jesus sentando em poço com pecadora, mas depois a pecadora se converte. Você vê coisas dessa natureza acontecendo
Porque Jesus diz: vinde a mim todos. Pode vir o bandido, o ladrão, pode vir o traficante, pode vir a lésbica, pode vir o homossexual, pode vir todos, mas tem que renunciar. Jesus, ele veio para salvar o preto, o branco, o rico, o pobre, o bandido, o traficante, o ladrão, todos quanto precisar de Jesus, ele veio com esse propósito de salvar. Mas uma coisa Jesus disse: tem que renunciar, tem que negar a si mesmo. Eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito. Não é simplesmente ir para a igreja, levar uma Bíblia debaixo do braço, não é simplesmente levantar a mão para Cristo. Não, é tomar uma decisão para Cristo, viver para Cristo. Então, aonde se aplica a palavra do tema de hoje? Qual é a sua preocupação? Jesus disse no versículo 26, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Qual é a sua preocupação? Muitas vezes tem pessoas que querem servir a Deus, tem pessoas que querem entregar sua vida para Jesus, mas tem muitas preocupações na sua vida. Tem pessoas que se preocupam em não largar o pecado, tem pessoas que se preocupam em enricar, tem pessoas que se preocupam em ganhar o mundo inteiro, mas a Bíblia diz: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder a sua salvação, perder o direito de entrar na vida? Saiba que depois dessa vida há uma outra vida. A vida ela não se finaliza aqui. A vida ela continua após a morte, entendeu? Até os incrédulos, eles acreditam nisso, que há uma vida após a morte. Até os espíritas, eles acreditam nisso, que há uma vida após a morte. Então você tem que acreditar. E se você acreditar que há uma vida após a morte, qual é a sua preocupação? Você está se preocupando com o quê? Nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão correndo de um lado para outro. Já foi profetizado isso pelo profeta Naum, que no final dos tempos as pessoas iam estar correndo para lá e para cá, buscando o que eu não sei, porque você não precisa mais do que o necessário para você viver. Como eu já falei outrora, eu vou falar novamente. Eu aprendi uma frase muito maravilhosa de uma irmã que diz: nós se atribulamos porque queremos aquilo que não precisamos. Nós ficamos atribulados porque a gente quer aquilo que a gente não precisa. A Bíblia Sagrada diz para nós assim: se você tem com o que comer, com o que vestir, com o que calçar, com isso se contente. Mas o ser humano ele vive correndo para lá e para cá, buscando o que eu não sei, e não se preocupa com a sua vida após a morte. Pois eu quero dizer para você deva se preocupar com a sua vida depois da morte. Por quê, pastor? Porque a vida após a morte ela está bem real como você está agora. Jesus disse bem claro quando ele foi assunto ao céu. Ele disse: olha, eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo que há uma vida após essa. E se você não crê, passe a acreditar, porque na hora que você morrer, você pode se deparar com um futuro que você não deseja. Porque Jesus disse que aqueles que não tiver o direito à salvação, eles serão julgados e condenados e jogados nas trevas. Você não quer ir para as trevas, você não quer ir para o inferno. Então você tem que entender esta palavra. Jesus disse: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Será que existe um preço para a salvação? Será que você pode comprar a sua salvação? Será que você pode resgatar a sua alma por algum preço? Claro que não. O único preço que valeu, que foi feito pela sua vida, já foi feito na cruz do Calvário. Jesus, ele já fez o que devia ser feito. Quando Jesus abriu os braços naquela cruz, ele estava pagando ao diabo o nosso preço. Quando nós pecamos contra Deus,
nós ficamos escravos do diabo. E ele não ia soltar ninguém. Então Jesus veio para comprar novamente, pelo preço da sua vida, toda a humanidade. A Bíblia diz que no Velho Testamento se precisava matar um cordeiro para o homem ser purificado dos seus pecados. Mas Jesus foi o nosso cordeiro, foi o nosso sacrifício e é o nosso Salvador. Por isso eu pergunto para você novamente, qual é a sua preocupação? O que você tem que se preocupar é com a sua salvação, porque você não sabe o dia de amanhã. Veja, eu não vou citar nome, mas eu vou falar a respeito do assunto. Esta semana nós vimos aí um homem muito conhecido, um homem muito famoso, um homem muito rico, que perdeu a sua vida de graça, Perdeu a sua vida de graça. Ele comprou uma casa por mais de 100 milhões, Mais de 100 milhões ele comprou aquela casa. Pense numa casa caríssima. E ao subir para ajeitar o aparelho de ar-condicionado, segundo a informação, ele caiu da escada, caiu lá naquela altura de quase 7 metros, bateu a cabeça e foi a óbito. Será que ele pôde levar a toda a sua riqueza? Claro que não. Será que ele levou R$1 no bolso? Claro que não. Por isso que Jesus é bem claro em dizer de que vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder a sua salvação, perder o direito de entrar no céu. Eu não estou dizendo aqui que você não possa possuir bens materiais, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que se preocupar com a sua vida após a morte. Tem muita gente correndo para lá e para cá, subindo e descendo, querendo fazer riqueza, querendo fazer fama, querendo ajuntar coisas materiais, mas não se lembra de vir à casa de Deus um dia na semana para agradecer a Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de uma religião onde há muita mentira, há muito engano, você entra e sai do mesmo jeito. Não, senhor, eu estou falando de Deus, daquele que transforma a vida, daquele que tem o poder de mudar o seu caráter. Estou falando da palavra de Deus. Por isso que o Senhor nos confronta, e Ele está nos confrontando nessa manhã através da sua palavra, de que vale a pena você ganhar o mundo todo e perder sua alma. Você já pensou nisso? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você morresse agora, para onde você iria? Você sabe para onde você vai? Talvez você diga aquela história que eu também já falei um dia. Irmão, quem sabe é Deus. Não, você sabe para onde é que você vai. As obras que a gente pratica, nós sabemos se nós estamos de acordo ou não com a palavra de Deus. Nós sabemos que matar é pecado, nós sabemos que mentir é pecado, nós sabemos que se prostituir é pecado, nós sabemos que idolatria é pecado, nós sabemos que feitiçaria é pecado, nós sabemos que cobiçar o que é dos outros é pecado, nós sabemos que todo tipo de vício é pecado, adultério é pecado, traição é pecado, roubo é pecado, tudo isso a gente sabe e muita gente pratica. Por isso que eu digo a você, você sabe para onde é que você vai. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí eu pergunto, se você morresse hoje, para onde era que você ia? Você sabe para onde é que você ia? Por isso Jesus ele nos alerta. Muita gente diz assim, os crentes julgam. Não, os crentes não julgam, os crentes alertam. Os crentes traz a palavra de Deus como um alerta para a sua vida não ser condenado. A palavra de Deus diz bem claro, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Aí você está fazendo o que para Deus? Você está se preocupando com a sua vida após a morte? Pastor, o que é que eu devo fazer? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Jesus, todos eles disseram, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. O ser humano tem que se arrepender. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 30, a palavra de Deus diz assim, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos os homens em todo lugar que se arrependa. No versículo 31 ele diz, porque há um dia que ele há de julgar os vivos e os mortos,
por aquele que ele ressuscitou, ou seja, a Cristo Jesus. Quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, se preocupe com a sua salvação. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você pode morrer hoje ou amanhã ou depois, mas se você morrer hoje ou amanhã ou depois, você tem que morrer em Cristo. Jesus disse bem claro na sua palavra: todos que lhe confessar perante os homens, ele confessa perante o Pai que está no céu, mas a todos quanto negarem, ele também o negará diante do Pai que está no céu. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus disse na sua palavra que aquele que quiser ganhar a sua vida, irá perder. Pastor, como é que eu ganho a minha vida e perdo? Jesus disse que aqueles que quiser ganhar a sua vida são aqueles que andam pelos prazeres da carne. Ah, pastor, eu creio em Deus, mas eu vou viver a minha vida. Você está ganhando aqui, mas está perdendo com Cristo. Mas aqueles que perder a sua vida aqui, irá ganhar com Cristo. E como é que eu perdo a minha vida aqui, pastor? Renunciando aos prazeres da carne, vivendo uma vida casta, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida voltada para Deus. Ah, pastor, mas eu conheço muitos crentes que não vivem assim. É porque eles não são crentes. Eles não são crente coisa nenhuma, eles são outra coisa, mas crente não. O crente verdadeiro vive uma palavra como a palavra diz. O crente verdadeiro, ele não tem vergonha de dizer quem ele é. Ele produz santidade, ele produz justiça, ele produz um caráter diferenciado do que as nações estão promovendo. Ah, pastor, eu conheço um crente que ele conversa tudo que a gente conversa, faz tudo que a gente faz. Eu até gosto dele, é porque ele não é crente coisa nenhuma. O crente, ele é odiado, ele é caluniado. Jesus disse: vocês serão desprezados até mesmo pelos da sua própria família. Entendeu? Agora Jesus disse uma coisa: bem-aventurados sois vós quando disserem mentindo todo mal contra vós. Se alguém critica o crente, se alguém calunia o crente, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus disse: somos bem-aventurados. O que eu não quero, sabe o que é? É perder a minha salvação. O que eu não quero, sabe o que é? É ver naquele dia Jesus dizer para mim assim: ó, você não tem o direito à salvação. O que eu não quero, sabe o que é? É olhar para Jesus e ele dizer assim: você não abandonou o seu pecado e você vai ser condenado, julgado, porque você não abandonou a sua transgressão. É isso que eu não quero. Por isso Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Eu volto a dizer: será que aquele apresentador de televisão tão rico, tão famoso, tão querido pelas nações, ele pôde levar alguma coisa? Pôde não. Nem levou a mansão, nem levou a ilha que ele tinha, nem levou os dólares que ele tinha, nem levou os carros que ele tinha, não levou nada, nada. Pelo que eu sei da sua vida, ele até frequentava a igreja, mas não aceitou a Cristo, não se decidiu para Cristo. Isso prova que andar na igreja também não quer dizer muita coisa não. Ler a Bíblia também não quer dizer muita coisa não. Pastor, e o que é que quer dizer? A Bíblia Sagrada diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. É assim que funciona. Não, pastor, eu já aceitei a Jesus, mas eu estou no anonimato, ninguém sabe. E Jesus disse também: aqueles que tiver vergonha de mim e do evangelho, eu também me vergonharei dele. Aquele que me negar, eu também o negarei. Você está entendendo? Você não pode ser crente anônimo. Você não pode ser crente anônimo sem ninguém saber que você é crente. Ou você decide que é crente, ou você decide que não é. Jesus não obriga ninguém a ser nada. Agora, se você quer ser de verdade, sirva ao Senhor abertamente, porque o Senhor vai declarar o seu nome abertamente também perante Deus. Então, meu amado, minha amada, você que está nos ouvindo, eu quero encerrar essa mensagem de hoje. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que você está fazendo alguma coisa para Deus? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta a cada dia o seu mal. Você não sabe se você está vivo amanhã.
Você se preocupa tanto com o dia de amanhã e você não sabe se vai mais ser vivo. Por isso que eu digo, se preocupe com a sua vida hoje. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer garantir a sua vida? Você pode possuir até avião, mas você tem que entregar sua vida para Jesus. É o único caminho verdadeiro que nós podemos trilhar com a certeza da salvação. Jesus disse na sua palavra bem claro, em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 15, louvado seja Deus, aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, esse tal foi lançado nas trevas. Então entrega teu caminho ao Senhor. Você pode possuir até avião, mas garanta o direito de ser salvo. Pastor, mas eu não entendo. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele perdoará os seus pecados e você será uma pessoa abençoada na terra e depois vai ser abençoado no céu. Você está entendendo? Nós pregamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho que leva a salvação a todo ser humano. Se existe outro Evangelho, é anátema. Jesus disse através de Paulo, ainda que nós ou um anjo do céu desça pregando outro Evangelho, considere anátema. Está em Gálatas capítulo 1 versículo 8. Existem muitos evangelhos por aí, evangelho de prosperidade, evangelho de cura, evangelho, sabe, de maquiação, que Jesus só quer o seu coração, mas o evangelho genuíno, o evangelho puro, é o evangelho que Jesus disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado vossos pecados. Se você se arrepender, se você se converter, aceitar Cristo, você vai viver bem aqui e na outra vida. Mas se você só se lembrar desta vida, você vai viver bem aqui e na outra vida você vai viver mal. Lembre-se daquele homem da parábola. Ele era muito rico aqui na terra, se vestia de púrpura, tinha fazenda, tinha mansão, tinha tudo o que ele queria. Mas quando ele morreu, Jesus disse que ele foi para as trevas. E de lá ele dizia, pai Abraão, ordena que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua. Olha só que sede, né? Você sabe o que é um pingo de água? Você joga litros e litros no mato. Agora imagine um pingo de água na ponta do dedo. É sofrimento, né não? Então não queira ir para lá. Aceite a Cristo como Senhor da sua vida e garanta a sua vida aqui e depois da morte. Deus abençoe você. Deus lhe dê entendimento para você compreender essa palavra. A sua vida é hoje, amanhã não lhe pertence. Por isso se preocupe com a sua salvação. Jesus é o único caminho para você e para mim. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós o glorificamos, exaltamos por sua bondade. Ó Deus, revela o teu querer e a tua vontade a todo este povo que tem ouvido esta mensagem. Dá vitória, entra nesta família e faz, Senhor Deus, um reboliço trazendo perdão, salvação, libertação a todos. Alguém que está enfermo, cura também, Senhor. Faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. A paz do Senhor para você. Aceite a Cristo como Salvador da sua vida. Amém.